Bom, galera, mais um vídeo. Vamos reagir aí. Entrevista do pastor Marco Feliciano e do missionário Miguel Oliveira. Não sei se é missionário agora ou se é levita, né? E parece mais assim um papo de brothers ou um discipulado, não sei. Vamos reagir junto aí, vamos ver. Se você gostar, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve para fortalecer o canal aí, beleza? Vamos reagir à entrevista. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com o moço mais famoso do Brasil, Miguel Oliveira? Miguel Oliveira. Qual a sua idade, Miguel? Estou com 15 anos, pastor. 15 anos, você nasceu quando? Eu nasci dia 12 de abril de 2010. 12 de abril de 2010. Miguel, sua família é grande? Como é que é a sua família? É muito grande, mas entre os que da nossa casa somos em 2 pais e comigo 4 irmãos, né? Tenho meu pai Marcelo, minha mãe Érica, e o Nicolas, a Nicole e o Nicolas e o Isaac. E comigo sou rápido de taxa de caçula, né? Você é o caçulinho? Sou caçula. Tá. O seu pai é evangélico? Infelizmente não. Você me contou que sua mãe está enferma? Isso. Já tem quanto tempo? Minha mãe está passando por um processo do câncer, né? Desde 2020, né? Faz alguns 5 anos, né, que ela está passando pelo processo da enfermidade. Mas eu creio que Jesus vai curar. Amém. Seus irmãos são evangélicos? Não, ainda não. Qual a sua referência de igreja? Aqui dá para entender que só ele que tá nos caminhos do Senhor, digamos assim, né? A família toda é uma família afastada. Os irmãos, as irmãs, a mãe está doente, o pai também não é crente. Você me contou que começou na Deus e Amor, né? Comecei na Deus e Amor. Claro que todo cristão deve ter a oração, a consagração, e eu me inspiro muito na Deus e Amor, mas mais na Assembleia de Deus, né? Somos assembleanos. Hoje você é membro da Assembleia de Deus? Sou membro da Assembleia de Deus. Seu pastor é o pastor Marcinho? Pastor Marcinho de Carapicuíba. Ali é Madureira, né? Madureira. Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel Ferreira. E o bispo primaz, Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Família boa. Miguel, Tá bem instruído, né? Massinho, o pastor Massinho, já coloquei alguns vídeos aqui que ele assiste aí que tem. Ele imita o pastor dele. Você se tornou aí uma pessoa extremamente conhecida na internet e eu fico perguntando como é que um garoto da sua idade, porque você é um garoto, desculpa te chamar de garoto, que eu já sou um velhinho, né? Como é que você arruma, como é que você se sente hoje sendo bombardeado? Porque você é bombardeado 24 horas por dia. Como é que é o seu dia? Me fala que é o dia do Miguel. Você acorda, o que você faz primeiro? Eu oro todas as manhãs, peço para Deus segurar meu dia em paz, né? Segurar meu dia em tranquilidade, porque eu nunca sei o que vão criar sobre mim, né? Eu não sei quais são as novas pancadas, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Falar o que todo mundo fala, isso já é de costume e comum, mas todas as pessoas, quando ela não tem mais o que falar, ela inventa. Então eu peço para Deus segurar meu dia em paz, segurar a minha alma. Não, Miguel, tudo que falam de você é coisas que está gravado e tem a prova que é a gravação, que é você mesmo que faz os cortes e é você mesmo que lança os vídeos. Nada é inventado. Se você está sendo bombardeado, como vocês falam, bombardeio, foi você mesmo que procurou isso. Com as suas heresias, com as suas mentiras em cima do altar. E por isso você é bombardeado, né? E depois eu faço meus afazeres do dia a dia. Como é que é os seus afazeres? Fala aí. Estudo quando vou pregar, né? Quando eu pregava, né? Quando eu estou pregando, preparo um sermão pela manhã, deixo o sermão preparado. Vamos lá, você gosta de ler, Miguel? Eu tenho muito livro em casa, eu amo ler, tanto que na minha escola eu tenho alguns livros. Tem muito livro na tua casa, parece que só não tem a Bíblia, né? Alguns certificados. Eu, junto com a professora Nádia na minha escola, eu fazia parte do grupo de leitura da nossa escola, né? E a gente fazia muitos projetos de leitura. Eu amo ler.
particularmente toda vez que eu estou viajando para em alguma parada, sempre tem um livro lá para vender impostos, inconveniências, eu sempre compro para ler durante a viagem. Tem uma matéria que você gosta de ler, livro sobre esse assunto, ficção, leitura bíblica, devocional, o que você mais gosta? A minha divergência com livros é que eu só tenho a maioria de cunho de aprender, né? Cunho estudantil, digamos assim, e cunho bíblico, a maioria deles são. Eu tenho um livro que eu já li ele mais de 4 vezes, que Em Meu Lugar o que Jesus Faria. É um livro de... livro, é muito forte. Eu já li ele umas 4 vezes, por exemplo. E depois de ler você conseguiu aplicar? Porque esse livro traz um ensinamento forte. Olha, para mim poder suportar essas... Mas era bom tu ler Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de Jesus de verdade, né? Aí tu ia descobrir como é que ele se portava diante dos que os acusavam. Críticas e não responder ninguém como eu faço, e não revidar, não bater em ninguém, as pessoas me criticar e eu simplesmente agir como eu ajo, apanhar em silêncio como Jesus apanhou como um cordeiro, coloquei em prática tudo que o livro dizia. Você tem ciência de que boa parte das críticas que te fazem, elas têm algum tipo de base? Sim. Você tem consciência disso? Com certeza. Você tem consciência de que você errou algumas vezes? Sim, com certeza. Você tem lutado para melhorar? Claro. Eu disse no Assembleano de Valor, se permite, numa entrevista, que eu reconheço os erros que eu cometi e claro que todos eles serão corrigidos, como eu já estou fazendo. E o senhor, com a ajuda do senhor, com toda certeza eu vou conseguir. Eu não vi lá no Assembleanos de Valor tu reconhecendo que tu errou, não. Eu vi tu tentando minimizar a fala que tu disse que nasceu mudo e surdo, e lá tu falou que não, tu tinha dificuldade para ouvir, então tu não reconheceu. Eu corrigi esses erros. Porém, eu entendo que não só erros da minha parte, né? Tem muitas pessoas que erraram no termo passar dos limites, passar dos excessos. Toda base, todo erro, eles consertam, né? Mas tem pessoas que pensam que o meu erro será consertado se matar o meu ministério, matar a minha chamada, né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que nota. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte da história. Muito. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante, e cicatrizes você já está cheio delas. Qual é as cicatrizes que ele tem aí, ô Marco Feliciano? As críticas, essas são as cicatrizes? As cicatrizes teve Jesus, chicote, coroa de espinho, prego nas mãos, os apóstolos, os heróis da fé, esses tiveram marcas, e marcas grandes e profundas. Não é uma criticazinha, não, enquanto ele continua sendo rico. Qual o seu sonho, Miguel? O que você pensa? O que você projeta? O Miguel daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Quando o Miguel tiver 35 anos, o que o Miguel quer? Que Miguel você quer enxergar lá? Miguel solteiro, Miguel casado, Miguel missionário, Miguel empresário, o Miguel polêmico, o Miguel pastor de igreja. Que Miguel que você enxerga? Pastor, eu sempre quis, né, ter uma família. Eu sempre quis ter 4 filhos. 4 filhos? 2 meninos e 2 meninas. Por que 4? Porque o Davi Miranda tinha 4 filhos. E tinha 2 meninos e 2 meninas. Então você se pegando do Davi Miranda. Você sabe que dos filhos do Davi Miranda tem uns que são meio pancada, né? Eu falo isso com uma brincadeira. Eu tenho muitos amigos, conheço todos os filhos dele. Tem o Daniel. O Danielzinho. O Daniel é um. O Daniel não é fora. O Daniel é meio fora da casinha. Se estiver assistindo aí, Daniel, não retiro o que eu disse. Eu passei uma vez, uma madrugada, ele me levou lá dentro da sede mundial para conhecer. Depois que o missionário Davi Miranda morreu, a guerra tá grande lá entre os filhos. É a herança milionária da Deus e Amor que ele deixou. E fora os áudios de assédio, de várias outras coisas. Esse é o modelo que ele quer ser. E ele me contou, né, que ele é muito estudado. O Daniel estudou muito. Né? E quando você estuda muito, sua mente destrava, né? E você acaba ficando meio louquinho. Todo pregador é meio louco, porque lê muito. Então, o Daniel... Você se acha um pouco louco, pastor? Eu me acho muito louco. Eu estou conversando com você aqui, ué. Como é que não posso ser louco se eu estou aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje? Né? Isso é mesmo, pastor. Mas faz parte. Eu acredito assim. Eu sigo a Bíblia.
Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase, vão me criticar agora, tem uma frase que eu vi num filme, estou tentando lembrar aqui o nome do filme do professor Xavier, X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Então, a Bíblia diz, né, que o justo cairá 6 vezes e na 7ª Deus mesmo vai o levantar. E a história do samaritano foi essa. Enquanto os sacerdotes e os levitas passavam, dizendo que estava morto, o samaritano passou e viu que ele estava vivo. Então não precisa nem assistir X-Men para saber disso. Qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. Eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. Eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim. De vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra. E quem é o diabo? É aqueles que estão refutando o que o Miguel prega? Que ele prega heresia? Esses são os diabos? Eu acho que o senhor está equivocado, pastor. Tenho uma admiração pelo senhor, mas eu acho que o senhor está equivocado. E a fala não é bem essa, não. Eu acho que o diabo jamais ia defender a Bíblia, como eu vejo muitos vídeos no YouTube defendendo e bombardeando ele, como vocês falam, né? ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer... Quer comparar o Miguel com Jó? Já? Nossa, Jó perdeu tudo. Jó era rico e caiu, perdeu tudo, até os filhos. Mas ele teve a perseverança de continuar. Será que se alguns desses pastores aí, esses missionáriozinhos, perderem tudo que tem, será que eles vão continuar perseverando como Jó perseverou? Eu acho que é complicado, né? E outra coisa, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, amigos que falavam mal dele. Que quando ele perde tudo, os amigos dele vão dizer: tu está perdendo tudo porque tu está em pecado. Deus está te castigando. E não era nada disso. Era um teste. Será que se eles perderem que nem Jó perdeu, eles vão continuar sendo fiéis? Ser fiel assim, só porque estão te atacando na internet, mas tu continua ganhando, tu continua com tudo, que tu não perdeu nada? É muito fácil, né? O diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são os sites, não são esse povo bobo de TikTok, que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis, tem que destruir o Miguel, tem que todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo, meus amigos. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar aqui. É o próprio Miguel. O maior... Eu não tenho TikTok, eu não tenho Instagram, eu não tenho Kawaii, eu só tenho esse canal aqui no YouTube. E o pastor Marco Feliciano está dizendo que é os miseráveis que ganham por centavo no TikTok. Eu não vou defender TikTok aqui não. Mas aqui, ó, ele está gravando esse vídeo e lançando no YouTube porque ele quer também visualização. Que ele sabe que o menino, tudo que coloca
na mídia ele vai viralizar, ele sabe que ele vai receber like, ele sabe, e é por isso que ele lançou. Então, eu acho uma hipocrisia falar sobre isso. Eu acho hipócrita. O inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do Estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizinho me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui pedir perdão? Eu falei: o senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei referendado no final: se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que o que não te falta agora é conselho. Com certeza. É todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso pela frente. Porque, como é que eu posso afirmar isso? Eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar. Entendeu? Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho, refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa e a fama ruim. O que vão fazer com isso? Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, você, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é para qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. Miguel está indo de um jeito que ele está... Tirar a oferta na parábola, naquela parábola dos talentos ali, Mateus, eu acho que é 25, 23, se eu não me engano. Parábola dos talentos, que quando o mestre voltar, até o que você tem, ele será tirado, porque ele entrega talento para todo mundo ali, para 3 pessoas. Um ele dá 5, um ele dá 2, e cada um ele vai dando. E quando ele volta, um multiplicou, o outro multiplicou, mas o outro viu que não ia conseguir e enterrou. E aí ele disse: aquele que não multiplicar, até o que tem lhe será tirado. E ele conseguiu tirar a palavra de oferta dessa palavra. Mal instruído. Eu nunca tinha visto. A referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje na minha missionária, mas é uma oferta com propósito. Houve um tempo que me usavam como usam você. Não deixe nenhum ministério te usar. Segundo, o ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto e de crença. Ninguém pode te impedir você de ir no culto, e ninguém pode impedir você no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Porque qualquer coisa que filmarem de você, vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei lá. Mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar: isso é covardia? Não, não é covardia. O que você prefere? Ser um herói morto ou um covarde vivo? É uma pergunta filosófica. Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faróis, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar. Jesus foi um herói que morreu, né? Eu acho que quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente morre por aquilo que crê. Os apóstolos morreram pelo que criam. Jesus morreu pelo que cria. Ele acreditava em nós, ele morreu por isso. Eu acho que se omitir, fazer o que ele está falando aqui, eu acho um pouco de covardia. Eu acho que
morrer, esse termo que ele usou, um covarde vivo de que um valentão morto, é tipo fugir de uma briga de rua, né? Porque ali você pode sofrer algo realmente. Mas aqui está falando de fé, irmão. De fé. E quem acredita morre por aquilo que crê. Eu morro por aquilo que eu creio. Se alguém colocar uma arma na minha cabeça e disser para mim renegar Jesus, eu não renego, eu vou morrer por isso. Então eu vou ser um valentão morto, porque eu morro nas minhas convicções, no que eu creio. Eu acho que ele está sendo infeliz nessa fala dele aqui. É muita passada de inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, e Deus me der novas estratégias, e eu crescer, eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder... O Evangelho não é filme de Velho Oeste. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho é poder de Deus, a Bíblia diz. E muitos morreram. Estevão morreu pela fé, pregando o Evangelho. Os apóstolos todos morreram assim. Isso é bobagem. Enfrentar o inimigo, amado. Faça isso, seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado com uma família reestruturada e críticas nunca vou parar. Mas... Só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos agora. Esquece o que? Você sonha em ser no ministério, ser pastor, ser um eu queria ser um pastor. Pastor de igreja. Eu queria ser um pastor de igreja. Você acha que você vai ser um pastor bravo ou um pastor? O link dessa entrevista está no canal do pastor Marco Feliciano, né? Marco Feliciano. E aí você pode acompanhar essa entrevista completa. Eu cortei algumas coisas. E isso aqui, até aqui, eu até tentei assistir, mas não dá. Ele dizer que é melhor ser um covarde. Não, mano. Morra por aquilo que você crê. É o que Jesus faria. Agora não me chamando Miguel, agora é o Levita, Miguel. Agora é Levita. Ele é astro. Agora ele é Levita. Eu não preciso ver fenômenos pra ver. Não troco nossa. Fenômenos pra ver. Não troco nossa. Dando o pastor Trovão, né? O Júnior Trovão, dando autógrafo. Nossa! Tão famosos mesmo. Quero te lembrar, Miguel, que quem ofereceu fama, riqueza, foi o diabo. Jesus não oferece isso, não. Ele oferece morada no céu. Ele oferece salvação. Agora isso aqui, olha aí o pessoal com papelzinho na mão pedindo autógrafo. Ah, isso aí, papai. Jesus não oferece isso aí para ninguém, não. Tá bom? Ai, assim como me perseguiram, eu vou perseguir vocês. E foi isso que Jesus falou. Vocês serão perseguidos por causa de mim. Não é o covarde que foge, que mergulha, não. É o que enfrenta. É o que não nega a sua fé. Prefere se esconder, porque prefere ser Agora não me chamando Miguel. Prefere ser um covarde vivo do que um valentão morto, né? Parece que não é isso não que Jesus ofereceu. Por causa de mim, vocês serão perseguidos. É isso, Miguel. Para mim deu. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. É a mesma coisa de sempre. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Deus abençoe. Beijo no coração. Fui.